Sara, tu achas que foi a melhor coisa, o melhor presente que os teus pais te deram foi a desobediência? E aquilo deixou-me tão feliz, porque eu achei, uau, eu acho que foi mesmo. Efetivamente, foi uma mais-valia para mim, foi uma benção para mim ter nascido numa minoria excluída da sociedade, porque me fez não viver debruçada sobre as regras que a sociedade nos impõe. Exatamente, e portanto eu tive a vantagem de poder fugir à regra, não é? Sair da caixa, sim. Quebrar a norma. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo a Sara Pinheiro Nunes. A Sara Nunes é terapeuta transpessoal, ela é mentora de transformação e é fundadora do Journey. No fundo, ela organiza eventos, retiros, caminhadas na natureza em contextos inesperados, onde desafia as pessoas não só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente também. Ela cria um espaço seguro para que as pessoas possam crescer e também entrar num processo de cura muito bonito. Ela já ajudou assim centenas de pessoas. Bem-vinda, Sara. Obrigado, Nur. Que introdução bonita, obrigado. Nada. Estou muito feliz de estar aqui contigo, mais uma vez. Mais uma vez. Olha, Sara, cada vez mais tem sido muito óbvio e muito claro que há dois valores essenciais na tua vida e que são não negociáveis, que é a verdade e a espiritualidade. Eu acho que andam de mãos dadas. Nesse sentido, eu acho que são dois temas também que precisam de ser desmistificados, especialmente a espiritualidade, porque, não sei, quando falamos da espiritualidade vamos sempre ali para um sítio de gurus e de montanhas da Índia, enfim, de um lado perfeito que na verdade não existe na espiritualidade, não é? Eu queria começar por te perguntar o que é a verdade para ti e o que é a espiritualidade? Isso se interligam? Ok, então a verdade para mim, ou melhor, viver em verdade para mim é viver em alinhamento com entre aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu faço. É uma coerência interna. É importante também dizer que a verdade, a minha verdade não tem de ser a tua verdade, portanto a nossa verdade não é universal. E é importante também dizer que a minha verdade de hoje pode não ser a minha verdade de amanhã. Portanto a verdade é volátil e acompanha a nossa mudança também durante a vida. E o mesmo se aplica, por exemplo, ao propósito de vida, não é? Mais coisas importantes sobre a verdade. E achas que de que forma é que a verdade está associada com a espiritualidade? Então, imagina, eu desenhei o caminho para o centro, não é? Portanto, uma mentoria alinhada com o Journey também, e este caminho para o centro está alinhado e definido entre 5 pilares. Um deles é a verdade como disciplina. E neste pilar abordamos muito a questão de ver a realidade exatamente como ela é. Ou seja, quando eu falo aqui de verdade, e eu acredito também seja a pergunta que tu me fazes, não é olhar para a verdade como não dizer mentiras, não é? Até Sim, porque, claro. lá está, como eu estava a dizer, a verdade não é universal, portanto a mentira também não há de ser universal, não é igual para todos, e portanto a verdade aqui e a verdade alinhada com a espiritualidade, a meu ver, é esta verdade, que é ver a realidade tal e qual como ela é, e não como nós gostávamos que fosse. Mas não é fácil, hein? Não é, não é? Talvez é um dos grandes desafios da vida. Tu achas que nós sabemos sempre a verdade, só fingimos que não a vemos? Sem dúvida, sem dúvida. Nós camuflamos aquilo que não é real, não é? Aquilo que dói. Aquilo que dói para... Porque acreditamos profundamente que a nossa vida vai ser facilitada e vai ser mais simples se o fizermos, porque não vai doer tanto. Mas é uma pura ilusão. É uma ilusão, não é? É uma pura ilusão. Eu, por acaso, ilusão. lembro-me de estar a falar contigo há uns tempos sobre isso. Sim. E de estarmos a falar de um caso qualquer, agora não me lembro em concreto, mas de tu me estares a dizer, eu não percebo porque é que as pessoas se mentem tanto a elas próprias. E eu disse-te, eu percebo porque eu fiz isso a minha vida toda. Ou seja, eu sinto que hoje, sendo uma pessoa muito mais em coerência com a minha essência, mais verdadeira com aquilo que faço e sou, eu consigo olhar para trás e vejo que era muito mais fácil para mim, aparentemente, mentir-me a mim mesma. E ainda hoje, sei lá, recebo uma carta com multas e demoro um mês para abrir essa carta, minto, finjo que aquela carta não existe, não é? Claro, e o que é que isso te traz?
Um monte de basicamente, cartas por abrir, imensas multas por pagar, não é? E torna o processo muito mais complicado, não é? Quando tu de repente te lembras de ir abrir, passado não sei quanto tempo, as 1000 primeiro cartas, tens pago juros. milhares de euros, exatamente mais os juros. É a mesma coisa que arrumar a casa, não é? É É isso limpar mesmo. tudo para debaixo do tapete e um dia já nem cabe debaixo do tapete, não é? Vais ter muito mais trabalho, muito mais sacos do lixo para ir despejar, muito mais pó por aspirar. Sim, porque tu aí respondeste-me. Quando eu te disse, eu por acaso, eu menti-me muito e portanto eu compreendo, eu acho que é muito mais fácil a mentira. E tu disseste, não, aparentemente é mais fácil, mas na verdade é o caminho mais difícil. Uhum. Porque a verdade pode doer no momento presente, mas facilita-te muito a vida. Exatamente, a verdade custa sempre numa primeira instância, mas viver constantemente sem viver essa verdade é muito doloroso, E o é que muito é doloroso. vivermos a nossa verdade na prática? Falando aqui de uma forma mais prática e para quem nos está a ouvir, porque o conceito da verdade é muito amplo, é muito abrangente, não é? Na Uhum. prática, como é que tu começaste a viver mais em verdade e mais alinhada contigo? Imagina, eu acredito que a vida é uma jornada de evolução, não é? E portanto, para nós evoluirmos, nós precisamos de crescer. Para nós crescermos, precisamos, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, de adversidades, de desafios, de dificuldades na vida. E o que estas crises nos trazem, o que estes problemas, estas dores nos trazem, são vazios existenciais. Porquê? Porque nos quebram o ego, portanto, nós sentimos-nos quebrados, vulneráveis, e a dor tem este poder místico maravilhoso que eu Sim. acho, que é deita-nos no chão, de rastos, e a única coisa que fica é aquilo que é verdade. E por isso é que eu acho que a dor também é tão essencial e tão fundamental nós aceitarmos a dor de braços abertos, porque ela, no fundo, é nossa amiga. Eu acho maravilhoso este processo. Sim. E a dor torna-nos mais humildes também, não é? Muito mais Faz com que. humildes. E faz uma limpeza, sabes? Faz uma limpeza. A dor deixa sempre só aquilo que é verdadeiro, ou deixa cada vez mais aquilo que é verdadeiro. Se nós formos capazes de permanecer lá mais tempo, ou seja, se nós não quisermos apressar a saída dessa dor, não é? Se nós, com presença, nos mantivermos nela, nós vamos conseguir reparar no que de verdadeiro ficou depois de uma crise, depois de um vazio. Sim. E é nesse solo fértil do vazio que essa verdade pode crescer mais e mais e mais. E o que é esta verdade? É a nossa essência mais profunda, não é? É este nosso centro. E tu sabes desde sempre, conheces desde sempre a tua essência? Não, naturalmente que não, não é? Isto é uma jornada de evolução, e o que eu acredito é que através das adversidades da vida, pronto, que eu tive algumas, como todos nós temos, e o facto de eu me ter permitido a ficar lá, muitas vezes se calhar sem escolha, não é? Porque às vezes quando não temos escolha é Claro. quando aprendemos a ficar, e por não ter escolha eu permaneci lá mais tempo. E como permaneci lá mais tempo, se calhar fui encontrando mais esta essência e mais esta autenticidade que também me permitiu respeitar mais depois, se calhar, ao longo da vida, no sentido de não, eu já sei que isto não é para mim e, portanto, eu não vou abdicar de Sim. mim por coisas que não fazem sentido para mim, que não estão alinhadas com os meus valores. E falando ainda da Mas dor, isto tudo é um processo. claro. Falando ainda da dor, na tua opinião, qual é a diferença entre uma pessoa que decide permanecer e processar as suas próprias emoções ou uma pessoa. Vamos falar de duas crianças, ok? Duas crianças que crescem em ambientes diferentes, em Uhum, que uma não tem outro remédio senão lidar com a dor, enfrentá-la e ser responsável pela sua própria vida, porque uhum. eu ia dizer tem que ir trabalhar, mas uma criança, enfim, mas vamos imaginar alguém de 16, 18 Sim, e anos, whatever, há muitas há crianças que muitas têm que ir que têm que ir trabalhar. trabalhar. Uhum, Ou uma criança que é hiper protegida pelos pais, que uhum, tudo na sua vida é camuflado e almofadado, que vive num uhum. mundo cor-de-rosa e que não se confronta com o lado mais sombrio da vida. Que impacto, qual o impacto entre estas duas crianças? O impacto é essencialmente no crescimento espiritual das pessoas, não é? Nós não somos só feitos de corpo, de matéria, temos um espírito que nos supera e que nos Uhum. relembra que nós fazemos parte de um todo. E quando nós não somos capazes de, ou não temos a oportunidade de experienciar e de viver essa dor, nós não crescemos, portanto, não evoluímos.
E temos muitos desafios pela Sim. frente se não o fizermos. Até há Por uma isso é frase que que é um adulto muito frustrado foi uma criança pouco frustrada. pouco frustrada. Ou seja, quando uma criança é muito frustrada quando era pequena, cresce como adulto responsável, não é? Agora, Uhum. um adulto muito frustrado foi pouco frustrado em criança. Sim, ainda assim depois vai acabar por ter que viver novamente essa dor, não é? Sim. Nós achamos que às vezes por nós vivermos ou não termos possibilidade de as viver mais cedo, depois nós vamos viver. Não, vamos vivê-las mais tarde, mas vamos na mesma poder crescer. Ainda assim, eu acho que o amor em si é muito isto também, é o preocupar-nos com o crescimento espiritual das outras pessoas e das pessoas que estão ao nosso lado. Por isso é que eu acho tão importante também nós darmos a oportunidade aos outros de lidar com os problemas da vida, Isso é de muito lidar com as dores bonito. da vida. Porque no fundo é um gesto de amor, permitir que o É, outro lide com a sua própria é vida. porque lhe vai facilitar muito a vida. Vai-lhe facilitar muito a vida. Sem dúvida. Ainda mergulhando um bocadinho mais Uhum, na questão da dor, que eu lembro-me quando a tua avó faleceu há pouco tempo uhum, e eu vi-te assim muito abalada, mas com perfeita consciência de tudo o que estava a acontecer, uhum, mas muito triste com essa perda, uhum. e eu a tentar ajudar-te, não é? Perceber como é que poderia estar ao teu lado, e tu disseste, eu lembro de tu me dizeres, Nura, eu gosto muito de estar aqui na dor. Eu preciso disto. Ahm, Eu preciso de passar por isto. eu É até me rio, importante. sabes? Porque há muitas pessoas que às vezes dizem, que eu até acho que com um certo humor, Sara, tu parece que gostas da dor. E eu rio-me, claro, porque isto não é uma questão de gostar, eu não gosto, seria pouco inteligente romantizar a dor, não é? A dor é difícil. Mas tu romantizas, eu conheço-te. Não, mas o que é que eu acho? Eu acho que é ainda mais, ainda menos inteligente acreditar que a dor não existe e que não temos que a experienciar. Sim, sim. Isso sim vai ser doloroso. E eu acho que é ainda menos inteligente acreditar que do outro lado da dor não há uma alegria lindíssima, não é? E uma vida muito mais simples e uma vida muito mais bonita e alegre. Uhum, E por sim. isso sim, não é propriamente eu gostar de viver a dor, mas é eu saber que ela existe. E olha, lá está, é o primeiro pilar do caminho para o centro, ver a realidade tal e qual como ela é, não é? Portanto, Interessante. viver em verdade. A dor existe, a vida é difícil, a vida é muito difícil, mas é simples, é tão simples quanto isto. Portanto, se tu olhas para a dor como, hum, lá está, não romantizando-a, mas como uma aliada, ela vai trazer muita coisa boa na vida. E se tu olhares para ela desta forma, vai ser muito mais fácil navegares na vida. Tu desenhaste o caminho para o centro, que é um método criado por ti, e falaste agora no primeiro pilar. Quais é que são os outros 4 pilares? Então, para além da verdade como disciplina, o segundo pilar é a responsabilidade como caminho para a liberdade. Depois temos o equilíbrio como prática de vida, a abertura ao desafio e à mudança e a coragem de renunciar. Ok. Muito bem. São Parece-me cinco super pilares interessante. assim muito, muito fortes, sim. Muito fortes. Parece-me que integram os teus valores. Olha, Sara, e no fundo vamos definir aqui para ti o que é espiritualidade, porque não sei, olho para ti e vejo muito como a verdade como espiritualidade, como o caminho para a espiritualidade, não é? O Uhum. que é para ti espiritualidade? Olha, eu acho que vivemos numa era em que fazemos da espiritualidade um produto, não é? Pois, Como se pudesse a espiritualidade ser só e vendida. apenas exatamente, vendida e um conteúdo das redes sociais. Eu acredito numa espiritualidade etérea, atenção, até cósmica, mas eu também acredito que nós vivemos no planeta Terra e, portanto, vivemos num planeta de dualidade de opostos entre o caos e a ordem, a lua e o sol, o céu e a terra. Vivendo no planeta Terra, nós temos de também viver, a meu ver, e falar de uma espiritualidade enraizada, ou Uhum. seja, uma espiritualidade de pés assentes na terra. E temos de trazer a espiritualidade para a prática da vida, para a ação. O espírito existe dentro do nosso corpo, mas ele lá está, ele precisa de um corpo, de uma matéria para se poder expressar. Portanto, não há Portanto, seres iluminados. ai, de todo que não há seres iluminados neste plano, sem dúvida. Todos nós estamos aqui com os nossos próprios desafios, com as nossas dores e com as nossas feridas, não é? Todos nós, todos nós. Ainda que
alguns de nós possam ser mais trabalhados ou estejam neste caminho do desenvolvimento pessoal há mais tempo. A verdade é que nós somos todos humanos e temos todos dentro de nós um tesouro pronto a ser partilhado e, portanto, não acredito em seres iluminados neste plano. Tudo o que é perfeito não existe aqui. Se é perfeito, já está noutro Já plano, está sem noutro dúvida. plano, sim, sim. E, portanto é isto, a espiritualidade para mim é aplicada à prática do dia a dia. A espiritualidade é tu saberes que estás interligado com tudo, com a natureza, com os outros, na vida, e a espiritualidade passa muito às vezes por estender uma mão a alguém que precisa de ajuda, por lá estar, por dizer a verdade, por ser, ter algum sentido de amor próprio, algum sentido de responsabilidade nos nossos atos, pensamentos, ações. Sim, a espiritualidade para mim passa muito por Sim. isto, muito mais do que meditar num templo, do que outras práticas talvez mais etéreas Se vendem muito. e que se vendem e que às tantas eu acho que nos iludem aqui um pouco nesta vida terrena que nós vivemos, não é? Que é uma vida que lá está, nos presenteia com a ordem, mas também nos presenteia com o caos. caos. E portanto, como é que nós vivemos a espiritualidade? Como é que nós somos capazes de meditar no meio do caos? Torna-se praticamente impossível, não é? E portanto, eu acho que é este trabalho que o nosso espírito vem fazer durante a vida, e acima de tudo é isto, é trazer a espiritualidade em forma de gestos de amor e de Sim. compaixão e de solidariedade e de humanidade no nosso dia a dia, na vida. Certo, e eu acho que também muitos de nós acabamos às vezes por utilizar a espiritualidade como uma fuga emocional, não é? Quase que já não consigo viver sem meditar todos os dias às 5 da manhã. Se eu não meditar às 5 da manhã, oh meu Deus, quem sou eu? Isso já é uma prisão, novamente, não é uma libertação, não é? Exatamente, quando nós nos regramos demasiado, tudo o que são regras afastam-nos da nossa Isso é um conexão tema interior. interessante, vamos lá Tudo. buscar isso. Então. Isso é um tema muito interessante, Sara, porque eu parece que sempre. Agora, eu quando falo de mim, do meu passado, eu estou também num processo de aprendizagem e tudo aquilo que eu digo e vou dizer, acho que sou uma pessoa diferente ao dia de hoje. Mas eu sempre me regi muito por regras, não é? Sobretudo na alimentação. Acho que isso. A alimentação, os gadgets, não é? O Whoop, o Garmin, o iPhone, a app, não sei o quê, eu sempre adorei esses kits todos. Mas nós não estávamos a falar disso, de que de certa forma isto traz muitas vantagens, sim, mas também te desconecta bastante. Tanto na alimentação, seguir uma dieta que te é imposta por outra pessoa, tanto um gadget que te diz se dormiste bem ou mal, tanto ir correr, ou seja, chegar a um ponto em que já não consigo ir correr sem um relógio. Eu consigo, mas há muita gente que não consegue e na verdade acho que perde um bocado a piada para mim. E então vamos explorar um bocadinho este tema. Porque é que isto nos desconecta de nós e por que princípios é que tu te reges? Porque eu acho que eu e tu somos bastante diferentes. Bem, este tema é super complexo, mas é muito bonito. Sim, nós somos diferentes, ainda assim, tu tiveste de definir ações, não é? Metas, atos concretos para sair de determinado sítio que tu não gostavas de estar. Verdade. Isso é super importante, essa disciplina. A disciplina é importante na vida, a disciplina conduz-nos e leva-nos a sítios melhores, não é? Sim. Aquela frase de depois de uma experiência menos boa vem sempre a exigência de uma experiência melhorada. É necessário. Sim. Ainda assim, o excesso de regras também nos desconecta, não é? E é a mesma coisa, é aquilo, lá está. Tu acordares todos os dias de manhã e acreditas que tens que ir correr todos os dias de manhã, não é? Porque te propuseste a isso, porque isso te vai levar a determinado fim. Claro que isso todos os dias, ninguém acorda todos os dias com vontade de ir correr de manhã. E fazê-lo todos os dias também te vai levar a um sítio pouco confortável para ti. E portanto eu acho que, lá está, isto é o pilar do equilíbrio como prática de vida, é mais uma vez este caminho de aceitação dos opostos, não é? De saber que nós temos, tal como a natureza, nós temos ciclos de bonança, temos outros ciclos de seca, não é? E portanto é viver alinhado com isso, não é? E respeitar isso.
Isso é muito interessante, Sara, se teres pegado no tema da corrida, por exemplo, que eu acho que, não sei, também já partilho coisas no Instagram há muitos anos, há pessoas que me seguem há muitos anos também, pelo aquilo que eu tenho vindo a conhecer as pessoas pessoalmente e aquilo que me dizem. E realmente eu sempre me apresentei com muita disciplina e muita consistência e conseguiu-me tirar de um sítio, sem dúvida, e ainda bem que sim. Mas as lesões ensinam-me sempre muito, não é? Eu ultimamente também me lesionei, não foi só a lesão, foi um conjunto de coisas, aprendizagens, pessoas que eu conheci, foi tudo, livros que eu li, mas que de facto, quando tu disseste ninguém acorda todos os dias com vontade de correr e aquilo que eu andava a correr, ao ritmo que eu corria todos os dias, eu agora olho para trás e penso, pá, não sei porque é que não sei porque é que me deixei levar àquele ponto, não é? Porque a corrida também é um vício. E aquilo que eu sinto ao dia de hoje, que eu já não saio todos os dias compulsivamente para correr, ou seja, eu treino todos os dias, ou às vezes faço força, treinos de alta intensidade, corrida, pádel, e agora estou numa de vou tentar diversificar a minha vida ao máximo porque sinto que é bastante mais benéfica em todos os aspectos. Mas isto também tem muito a ver com a minha energia feminina, de que eu estava e ainda tenho a minha energia masculina muito, muito dominante e parece que tentava abafar muito a minha energia feminina. E já lá já vamos definir o que é cada uma delas, mas só para contextualizar. E algo aconteceu na minha vida recentemente, um conjunto de coisas que me permitiu mais, e eu acho que deixar de tomar a pílula foi um dos fatores mais importantes, que eu nem precisava de tomar, eu tomava para não sentir dores menstruais, mas deixar de tomar a pílula conectou-me à minha energia feminina, ou seja, estar em contacto com as dores menstruais foi brutal, ou seja, eu passei por essa dor e passo por essa dor e choro e fico ali no sofá literalmente um caco, mas passar por isso e acordar um dia com dores e perceber eu não consigo ir correr assim e vou respeitar, ou acordar um dia e pensar eu estou exausta, não faz sentido ir correr 15 km, conectar-me a mim, eu acho que isso foi muito importante, conectar-me a mim, à minha energia feminina, foi brutal para eu de repente baixar um bocado a armadura de ter que ter regras para tudo e estar mais conectado ao fluxo da vida e do universo. Pronto, agora tive agora. Mas é verdade, foi mesmo importante. Não, claro que E sim, eu claro que entrei sim. num campo Life dentro de mim de changing. maior compaixão comigo. E tu vês nisso. Uhum. Ser mais alegre com o mundo, comigo, estar mais descontraída. Pá, sair e ir beber um copo, why not, não é? Adoramos ir comer uma pizza, beber uma cerveja. Não estar tanto a controlar as horas. Hoje em dia, no outro dia, deitei-me era meia-noite, 1 da manhã. Nós, há uma semana, à 1 e tal da manhã, estávamos à procura do Uber. Pá, brutal. Isto para mim é brutal. Estava à Pois procura foi, do pois Uber na foi. rua. Sim. Isto para mim é brutal. Eu não fazia isto há muito tempo. E porquê? Porque eu vivi uma vida que me assustou muito e eu quis me afastar completamente dela. E portanto desconecta-me da minha energia feminina. Agora estou a voltar a entrar em contacto com isso. E é brutal. E isto para te perguntar. Então, na tua opinião, o que é isto de energia masculina e feminina? Qual é a importância de estarmos conectados a estes dois lados dentro de nós que integram tanto uma mulher como um homem? Olha, tu sabes que, pronto, eu adoro a natureza, não é? Portanto, se calhar vou pegar por aqui. O sol é a energia de pai, a energia masculina, a lua é a energia feminina, a energia de mãe. Portanto, o sol convida-nos à expansão, à disciplina, à luz, à manifestação, Há fora de nós, à não é? fora de nós, não é? À ação. E a lua convida-nos ao oposto, não é? Portanto, a uma introspeção, a uma calma, a um centramento, a um a uma solitude, muitas Sim. vezes, não é? E, portanto, basta olharmos para a natureza para percebermos como é que as coisas funcionam e como é que nós também devemos viver, não é? Eu gosto muito, por exemplo, de ir para a natureza para me recordar dos ciclos da vida, não é? E eu costumo dizer isto muitas vezes, porque realmente nós vivemos numa sociedade totalmente frenética, não é? Desconectada. Que fica totalmente O desconectada simples dela facto de termos própria. eletricidade desconectou-nos do mundo lá fora. O facto de termos eletricidade. Ou seja, Sim, de claro, tu não te regeres pela luz da lua, claro, pela luz diurna. claro que sim. Claro que sim, perdi-me. Não faz mal, vamos recapitular. Estavas a falar de como adoras ir à natureza, Pronto, a respeitar me os lembrar ciclos da dos natureza. ritmos da natureza, não é? E portanto nós acreditamos hoje em dia, por esta velocidade do sistema,
que temos que ser sempre solo, ou temos que viver sempre em expansão, que temos que produzir em massa, não é? E, Verdade. portanto, não, isso leva-nos a desequilíbrios extremos. Ainda assim, o que eu acho e que a tua comunidade ganha muito com isso e com a tua disciplina é porque realmente quem está em sítios muito desconfortáveis é importante muito a disciplina e portanto tu É extremamente importante. trazes isso e trouxeste durante muito tempo, se calhar Eu ainda trago agora, porque a disciplina agora faz sem parte de mim, dúvida. mas de uma forma menos rígida. E através mesmo do exercício físico, não é? O corpo é o nosso veículo, é o meio de transporte que nós escolhemos para percorrer esta vida no planeta Terra, não é? Eu acredito que nós somos uma alma a viver num corpo e não um corpo a viver numa alma. Sim. E portanto, o corpo é a matéria, não é? É a primeira coisa a poder tocar Sim, é o neste nosso plano. canal, não é? É o canal, Sim. exatamente. Portanto, é através dele que nós vamos também aceder a muita coisa que está lá dentro. Portanto, claro, o exercício físico é um portal lindíssimo Sim, teres um para o corpo espírito. capaz de viver e de usufruir e desfrutar da vida Uhum. é essencial, não é? Claro, e é uma ótima forma também de tu conheceres o potencial que existe dentro de ti. É Sim, através do sim. corpo, da matéria. O exercício, aliás, nós as duas somos, não é? Tu fazes anos daqui a 2 dias e estávamos a combinar irmos ter com umas amigas, não é? À Zaboeira. Mas antes tu disseste, pronto, de manhã vamos fazer o nosso exercício físico, ou seja, já faz, é como tomar um pequeno, quer dizer, tu fazes, não tomas um pequeno almoço, mas é como tomar banho, é uma coisa que faz parte de nós mesmo, é uma... Sim, claro, eu acho que, imagina, é muito importante fazer exercício físico e eu também não abdico do exercício físico. A diferença é entre escutar o corpo e perceber se hoje faço uma corrida de 10 km ou se faço de 2 km, ou se hoje vou só fazer uma prática de mobilidade ou se vou fazer um treino de força. Ou hoje não vou fazer nada, não é? Esta é a diferença. Sim. É escutar-nos. Qual é a diferença, qual é o papel do pai e da mãe, do masculino e do feminino? Ok. Ent- Deixa-me recapitular. O pai nem sempre é o masculino e a mãe nem sempre é o feminino. Mas Sim, a eu quero energia feminina interligar e a aqui, masculina. tu sendo terapeuta transpessoal também, tu trazes muito isto e eu sei que tu, na tua visão, é muito importante a base, não é? A estrutura familiar. Claro. Tudo parte da mãe e do pai. A mãe é o universo, o pai é Deus. A energia feminina é o universo, a energia masculina é Deus, não é? Uhum. E existe sempre esta dualidade. Passando um bocadinho agora para esta área mais também transpessoal e o impacto que isto tem em nós e na nossa vida e como nos condiciona, qual é a importância de um pai e qual é a importância de uma mãe? Então, a nossa família, os nossos pais, não é? É a nossa primeira sociedade, não é? O nosso primeiro grupo social. E, portanto, é de lá, normalmente, que nós vamos buscar todas as respostas para os nossos traumas, as nossas feridas emocionais, as nossas lealdades inconscientes. Mas, acima de tudo, e eu acho que é isto que tu Sim, queres é. saber, a mãe dá-nos o colo, não é? Portanto, e o que é que o colo nos traz? O colo traz-nos uma segurança. Nós sabemos que, aconteça o que acontecer na vida, nós podemos regressar àquele colo e vamos estar seguros. O pai traz-nos a confiança, o pai lança-nos para a vida, o pai diz vai, corre e se caís levanta-te e continua a correr e se não foi nada, ele limpa o joelho e segue. E a mãe é aquela que vai lá, oh filho, como é que tu estás? Anda cá ao colinho da mãe, vamos sentar-nos agora aqui um bocadinho. Tu Ah, tiveste uma imagem de um pai e de uma mãe muito alinhados foi. no seu papel, então, porque estás a descrever, e é Sim. verdade, o teu Claro, pai e a mas tua é mãe são isto. isso. Ok, mesmo na vida real. Não, estou a pensar Sim, no é teu pai e verdade. na tua mãe, É eles são verdade. isso. Por acaso são. É. São. Mas olha, no outro dia, por acaso estava à conversa com a Raquel e estávamos a falar sobre desobediência e ela disse uma coisa muito bonita que se fez aqui luz dentro de mim, pá, que vou guardar para sempre, que era, ela perguntou-me, falando de desobediência, ela estava a dizer, Sara, tu achas que foi a melhor coisa, o melhor presente que os teus pais te deram foi a desobediência? E aquilo deixou-me tão feliz, porque pá, eu achei, uau, eu acho que foi mesmo, sabes? Porque eu estava a falar com a Raquel, não é? Eu nasci numa família que foi assim um pouco excluída da sociedade, não é? Por ser uma minoria. Porque naturalmente as famílias mais desfavorecidas, as classes
Isso é muito minoritárias interessante, são sempre tu falas excluídas. disso. Não, mas aquilo fez-se luz ali porque foi lindíssimo. E isto falando agora tudo dos meus pais, porque basicamente o que eu percebi ali naquela conversa com a Raquel foi que efetivamente foi uma mais-valia para mim, foi uma benção para mim ter nascido numa minoria excluída da sociedade, porque me fez não viver debruçada sobre as regras que a sociedade nos Formatada. impõe. Exatamente. E Formatada. portanto eu tive a vantagem de poder ahm, fugir à regra, não é? Sair da caixa, sim. Quebrar a norma. E isso foi maravilhoso. Os meus pais nunca me disseram: olha, tens de ser assim porque é assim. Tens que ser As coisas têm médica, que tens ser. que ser arquiteta. Não, eu lembro-me de, sei lá, eu vestia-me à Maria Rapaz e lembro perfeitamente da minha mãe olhar para mim e dizer: oh pá, filha, estás muito louca. E o meu pai dizer para nós: pá, as minhas filhas são muito loucas, sabes? E éramos todas super diferentes umas das outras, como ainda hoje somos. Sim. E isso foi uma vantagem enorme. Isso é incrível. E colocando agora em contraste, diz, queres dizer mais? Não, eu ia dizer porque a maior parte das pessoas, não é? Porque vivemos numa sociedade com regras impostas, acabamos por nos sabotar a nós mesmos e à nossa essência mais profunda, porque acreditamos que temos que ser iguais aos outros e não nos relembramos, do tesouro que trazemos cá dentro e da necessidade e do convite que esta vida nos faz a partilharmos este tesouro com os outros, não é? Eu costumo dizer em todas as experiências do Journey, eu estou lá para partilhar a minha experiência, mas eu adoro e é a parte que mais me preenche é quando as outras pessoas também trazem a sua experiência, porque isso enriquece-me. Sim. E temos todos este papel responsável até Responsável. de nos levar uns aos outros até casa. Eu acho isto Sim. maravilhoso. É mesmo bonito o que acabaste de dizer. Nós temos essa responsabilidade, sim. Eu Yeah. lembro-me sempre. Eu lembro-me sempre, não. Eu digo sempre, faço sempre esta pergunta a alguém. As pessoas que tu mais te lembras, as pessoas que te marcaram mais na vida, foram sempre as pessoas mais autênticas. Vamos sempre, tipo, por exemplo, o Michael Jackson à cabeça. Não é que ele me tenha marcado a mim pessoalmente, mas sou uma pessoa que marcou o mundo pela sua autenticidade. E toda a gente, pelo bem ou pelo mal, Uhum. marcam pela sua autenticidade, ou seja, a coragem de sermos nós mesmos e de expressarmos a nossa verdadeira essência. Eu vivi muito isso no Somos Infinitos também e tenho vivido cada vez mais, de eu perceber que as pessoas esperam de mim a minha maior natureza e a maior essência. É tudo o que elas esperam. Claro, é isso que te diferencia, não é? É isso que te diferencia E entre elas é verem onde o está o podcast real da valor. Nur e verem outro podcast E qualquer. é aí onde está realmente todo o valor. É verdade, só que isso exige também muita coragem, não é? E isso era o ponto que eu ia dizer, que é... Mas nós, para chegarmos a esta conclusão, nós tivemos que estar num sítio, e é importante não esquecer, tivemos que estar num sítio, e agora falo de ti, num sítio em que oprimiste muito a tua essência. Não é? Sem Ou seja, dúvida. nós precisamos de estar num sítio para não estar mais. Uhum. Tal como estavas a dizer, de uma experiência Claro. desagradável nasce a exigência de uma experiência melhorada. E portanto tu tiveste que passar por uma experiência e isso puderes partilhar também, porque sei que há muita gente que nos está a ouvir e que está em sítios onde já não quer estar, onde não ressoam. E, portanto, mas é importante passar por aí também. É fundamental, imagina. Às vezes as pessoas pensam que, olhando por comparação, não é? Até para as redes sociais, para os mídias, não é? Que as pessoas que aparecem nessas capas de revista sabem quem são, não é? E, Sim, é muito engraçado isso. não é? Já fizeram o trabalho todo, sabem quem são e estão a viver plenamente a sua vida. Eu também não acredito nisto. Acredito que nós vamos descobrindo quem somos, não é? E quem eu sou hoje vai ser diferente de quem eu sou amanhã. Portanto, eu hoje sei minimamente aquilo que eu sou, ou pelo menos os maiores valores que guiam a minha vida. Amanhã não sei, amanhã não faço ideia. Logo vou descobrir. Ainda assim, é pela experiência da vida que eu vou perceber o que é que está alinhado comigo, o que é para mim e aquilo que não é para mim, não é? E é por essa exclusão de aquilo que não é para mim que eu me vou também aproximar de aquilo que ressoa mais Por comigo contraste ou e por daquilo que eu associação. sou, sempre. E portanto é isso, claro que eu para hoje saber melhor aquilo que eu sou e aquilo que vibra comigo, tive que experienciar aquilo que não vibrava nada comigo, não é? E sítios muito desconfortáveis para mim. Sim. E tu tens uma questão também muito interessante que eu acho que faz todo o sentido partilhar, que é tu viveste a vida toda a trabalhar para terceiros, ou seja, tu falando também, geriste um hotel,
Aliás, mas antes de estar nessa, ou seja, antes de estar nessa posição, Sim, antes de estar na posição, eu lavei escadas de prédios com a minha mãe, eu trabalhei no McDonald's, trabalhaste não no é? Portanto, McDonald's, a lavaste vida é um escadas, processo. tu começaste por ser o quê no Barão? Eu, imagina, eu comecei sempre, como todas as pessoas devem começar, por fazer aquilo que têm, aquilo que podem com aquilo que têm, não é? E, e é isto, é tão fundamental quanto Pronto, isto, sabes? mas Sara, importante dizer que tu nem faz um ano ainda, acho que passaram tipo 6 ou 8 meses, tu tomaste a decisão de te despedires. Passaram-me 3 meses. Estás a Quatro, brincar. faz este mês, quatro. Estás a brincar. Entretanto, a vida parece que. Meu Mas passaram Deus! quatro Eu meses. já vivi Mas 50 sim, anos. trabalhei durante muitos anos da minha vida para outros. Quando acabei de estudar na faculdade, trabalhei num hotel. Comecei, claro, na parte de back-office, na recepção. Fui até gestora geral, general manager. Depois fui trabalhar também muito ainda em turismo. Não, ainda trabalhei em eventos internacionais, cooperativos. Depois trabalhei em turismo de luxo, muitos anos, em marketing Onde e viajaste imenso vendas. e onde. Viajei imenso, imenso, imenso. Tinha muitos voos de longo curso. E pronto, portanto fui reunindo estrategicamente as condições necessárias que eu tinha para hoje poder Tomaste a viver decisão, mais alinhada ainda do que. tomaste a decisão de te despedires e portanto Sim, agora trabalhas por conta própria. Tu sim. tens um projeto que é o Journey, Aham, que é um projeto de aventura, conexão e desenvolvimento pessoal. uhum, E portanto, esse passo que requer também muita coragem, não é? uhum. De repente perderes a estabilidade que tens e que estavas num lugar muito bom e de repente dizes: Não, eu quero viver a minha própria vida nos meus próprios termos e com a minha essência sempre, com o meu coração sempre em cima da mesa. Uhum, E portanto, que sugestão ou que conselho é que tu darias a alguém que está na mesma situação, que quer criar a sua própria cena, mas que uhum. não tem essa coragem ainda? Imagina, eu costumo dizer que ah, quem fica muito estagnado está preso a um perfeccionismo muito grande, que é eu só vou avançar quando tiver todas as condições reunidas para poder avançar. E isso também é uma ilusão, não é? Que nos alimenta e que ficamos lá a remoer durante muito tempo. E costumo dizer que quem é tão perfeccionista a este ponto, não é? Também é muito bom definir um plano estratégico para poder dar estes passos na vida. E portanto, é só o que eu recomendo sempre: é direcionarem esse perfeccionismo, não é? E esse trabalho exímio de tanta perfeição para um plano estratégico, não Uhum, é? Eu sim. não acredito e não recomendo a ninguém que de um dia para o outro se despeça, Eu um, sou mesmo aquela pessoa que diz: termine epá, relações. despete, vá, segue o sonho. Não, porque Pois isso não. depois vai nos levar a sítios se calhar ainda piores do que onde Sim, estávamos antes, mais não é? caóticos. Mais caóticos. Portanto, recomendo sempre que sim, que haja um plano estratégico e que sigam esse plano à risca, não é? Foi Há o um que tu exercício que eu fizeste. acho também muito fundamental, que é um exercício de visualização de quem é que eu quero ser e depois de fazer este exercício de visualização é agora que eu sei quem é que eu quero ser, pelo menos agora nesta primeira instância, vou definir uma rotina para esta pessoa. Que rotina é que teria esta pessoa que eu quero ser? E depois é tentar viver essa rotina o mais regradamente possível, Consistentemente, com consistentemente, consistência, com sem dúvida. disciplina. Isso também mudou a minha E vida. depois, naturalmente, a curto, médio, longo prazo, dependendo do processo de cada um, vamos nos aproximar daquela pessoa que queremos ser. Sim, sim, sem dúvida. Sara, é assim, eu não vou terminar este episódio sem falar de Posso relacionamentos só dizer contigo. mais uma coisa também a este respeito, que é a questão do propósito. É um tema que eu gosto sempre muito de falar, porque eu acho que também deve ser desmistificado o propósito de vida. Claro. Porquê? Porque fala-se muito do propósito de vida, não é? E eu tenho muitas pessoas a chegar, às vezes ao pé de mim, em, em, em altos níveis Em de guerra, stress, em sim. pânico, em guerra, muito preocupados com o facto de não estarem a viver o seu propósito de vida, e agora como é que é? Toda a gente está a viver, aparentemente, lá fora o seu propósito, e eu não sei quem é que eu sou, e eu não sei o que é que eu faço, e eu estou a desperdiçar a minha vida, e eu sinto que não sou nada, e eu sinto um vazio enorme dentro de mim. Eu queria deixar aqui duas ideias
sobre isto, que é a primeira relacionada com o nosso emprego, no sentido de que tu estás a dizer o que é que tu recomendas às pessoas de fazer para poderem dar o salto e irem viver o seu projeto. E imagina, o propósito de vida não tem necessariamente de ser o teu emprego. Às vezes o emprego é única e exclusivamente uma fonte de rendimento e pode ser só Sim. simplesmente isto. Portanto, não tens de criar um projeto alinhado com a tua vida e com o teu propósito de vida. Portanto, não, podes respirar fundo. Às vezes podes só fazer do teu emprego a fonte de rendimento, que te vai dar dinheiro para pagar as tuas contas e para, se calhar, investir em coisas, então, onde tu possas manifestar mais a tua essência, não é? Sim. Viver mais o teu propósito. E o propósito pode ser simplesmente estar aqui agora, ou seja, o propósito pode ser o quão tu desfrutas e estás presente de um momento, não é? E o propósito é simplesmente estar aqui. Sim, imagina, não há ninguém que não esteja a viver o seu propósito de vida. Isto também é muito Exato. importante dizer. Exato. Todos nós estamos a viver o nosso propósito de vida. Todos nós estamos onde devíamos estar. Exatamente, a única diferença é que uns já sabem mais conscientemente que o estão a fazer, ok? Portanto, já conseguiram definir mais conscientemente o que é que os faz vibrar, não é? Qual é que é, onde é que elas vibram mais, não é? Onde é que elas conseguem trazer mais alegria à vida dos outros. Sim. E outros ainda não perceberam isso tão claramente, mas é a única diferença. Portanto, todos nós estamos a viver o nosso propósito de vida, ainda que inconscientemente, e o nosso propósito de vida não tem que ser o nosso emprego. O nosso emprego pode ser única e simplesmente uma fonte de rendimento. Sim. Assim, tu sabes que eu não concordo a 100% com aquilo que estás a dizer, mas porque temos experiências de vida diferentes. Eu também não acho que tem que ser o emprego, mas eu acho que a minha cena é como monetizar a minha paixão e como fazer a minha paixão o meu emprego. Mas isto parte das oportunidades Sim, que eu imagina. tive e dos sítios onde eu estive e tu não. Portanto, tu achas que... Não necessariamente, imagina, um emprego pode estar alinhado contigo, com o teu propósito de vida, ainda que não seja o teu projeto pessoal, tu podes trabalhar para outros, não é? Porque naturalmente a nossa economia Claro, precisa disso. exato, exato. E vai sempre haver pessoas a trabalhar para o trem. É importante é que o teu emprego cumpra ou esteja alinhado com os teus maiores valores morais. Pronto, então estamos alinhadas. Eu acho Ok. que, ou seja, o emprego, o trabalho deixou de ser transacional, no sentido em que nós já não trabalhamos só para ganhar dinheiro. Eu acho que o trabalho passou a ser uma extensão de nós, é uma expressão de nós. Nós, geração com uma consciência diferente das coisas. Então é só nesse sentido que eu te estou a dizer que eu acho que estamos alinhadas, então, de que obviamente que agora toda a gente tem uma paixão, está tudo a trabalhar por conta própria e de repente já não há negócios a funcionar no país, porque de repente começou tudo... Não, eu acho que sim, que devemos estar minimamente conectados e aquilo tem que ser uma expressão de nós também, não é? Por exemplo, O importante Manel é que nós trabalha connosco. tragamos a nossa expressão para o nosso trabalho, para o nosso emprego, Exatamente, é percebes? isso. Não quer Trazer dizer que essa tu tenhas que criatividade. criar um emprego alinhado com o teu projeto. Exatamente. Quer dizer que tragas essa expressão para o teu dia-a-dia. Há Exatamente. pessoas que o propósito delas é simplesmente fazer os outros sorrir, Sorrir, sim. não é? E claro que tu podes trazer isso no teu emprego no dia-a-dia, Claro. não é? Claro. E claro que isso é fundamental e, portanto, se tu trouxeres a alegria de estar vivo para o teu emprego, não é? Poderes partilhar Perfeito. isso com as tuas pessoas, isso vai te encher, não é? Porque o que nos afasta da nossa energia vital, não é? Que nos leva a depressões, a tristezas profundas que muitas vezes não sabemos de onde é que elas vêm, é essa falta de manifestação da É nossa isso mesmo, essência, do nosso da nossa propósito. força criativa. Portanto, a única coisa que nós temos que fazer nesta vida é trazer isso para o nosso Yeah. emprego, para o nosso grupo de amigos, para o meio onde nós estamos relacionados. Agora, se temos que criar um projeto de raiz alinhado com fazer as pessoas felizes, não necessariamente. Concordo. E isto é importante, não necessariamente. Portanto, não Concordo. temos que entrar todos. E eu estou a dizer isto porque, Nur, eu já estive em sítios em que isso não é condição, isso não é possibilidade, ok? Portanto, nós temos acima de tudo que olhar para as nossas condições, não é? Para as nossas condições e perceber, ok, o que é que eu sou, o que é que eu tenho, quais são as minhas ferramentas agora, qual é o terreno onde eu posso
navegar neste momento e como é que eu vou navegá-lo. Como é que E eu como é posso que eu dar o vou meu melhor a fazê-lo, não é? Exatamente. Sim. Percebes? Como é que eu me vou expressar? Que contributo é que eu vou trazer para o mundo? O propósito também está muito associado ao serviço. Como é que eu vou servir este mundo? Sem dúvida. Não é? De que forma é que eu posso servir o mundo? E portanto é É isso. isso mesmo. Percebes? Não necessariamente temos que trazer o nosso projeto. Muitas vezes até há pessoas que estão muito preocupadas com isto, não é? E o que eu digo é devem, devem criar uma oportunidade de expressar isto na vida. Imagina, podem trazer isto para os seus hobbies, acima de tudo. sim. Imagina, eu não me consigo despedir porque tenho um bom emprego, porque me pagam bem, eu tenho coisas para pagar. Se eu me despedir, como é que eu vou pagar as minhas contas? Não vou ter uma estabilidade tão grande quanto a que tenho agora. E portanto, nesse sentido, o que eu digo é: encontra nos teus hobbies, no teu tempo livre, não é? Quando sais do emprego, o que é que tu vais fazer? Vai manifestar isso, não é? Vai fazer voluntariado, vai criar então um side job, sim, vai criar então um projeto, não é? Mas não tem que ser um projeto megalómano logo, não é? Até Sim. porque nós. Às vezes também, e às vezes tem pessoas que fazem isso, que olham para o Journey e pensam: bom, mas tu criaste isto e de repente despediste porque tens isto, ok, mas isto Não, isto. isto já tem 6, 7 anos de Só eu vivência sei. e de construção e desconstrução, não é? E de morte e renascimento. E das Portanto, vezes tu bates com a cabeça nas paredes? quantas vezes eu bati com a cabeça nas paredes, não é? E quantas vezes eu se calhar tive que fazer 24 horas de trabalho entre trabalhar Sim. num emprego para o trem e depois trabalhar para o meu. Portanto, só para dizer que a vida não é uma jornada definitiva, completa, não é? Exata. Tudo isto é um processo. Isto até pode parecer um clichê, mas é É verdade. verdade, é Tudo verdade. isto é um projeto. Sem dúvida. É e um mesmo, processo. Sara. É mesmo. Olha, eu não quero terminar este episódio sem falar de relacionamentos Sim, estavas contigo, a tá dizer, bem? sim, sim. Pronto. Então, de forma totalmente espontânea, porque eu não pensei minimamente nisto, Aham. hum, tu acreditas. Vamos falar de relacionamentos? Relacionamentos amorosos. Hoje em dia vê-se cada vez menos relações a longo prazo, não Uhum. é? Vê-se cada vez mais divórcios. Uhum. Tu acreditas no amor para sempre? Ou seja, se tu acreditas que um relacionamento pode durar com qualidade, com Essa paixão e pergunta. com desejo até ao Ok. fim da vida? Eu acredito no amor para sempre. Uhum. Porque imagina, o amor é o ato mais genuíno, mais compassivo que tu podes trazer ao mundo. E o universo é o amor incondicional, portanto, o universo ensina-nos isso todos os dias. E isto não quer dizer que as relações não possam acabar, não é? A vida tem ciclos. E mais uma vez, a natureza também nos ensina isso. Pode ser um ciclo de um mês, de um ano, de muitos anos, de uma vida para além de uma vida, não é? Há ciclos que vão além de uma vida. Ainda assim, não é pelo término de uma relação amorosa, de amizade, uma relação, seja ela qual for, que o amor vai deixar de existir. Não acredito. Uma vez amor, amor para Amor sempre. para sempre. Mas tu acreditas num relacionamento, por exemplo, é preciso que um casal É preciso morra muito trabalho. morra e renasça várias vezes. Muitas vezes. Portanto, tu falaste dos ciclos, não é? Há ciclos, há o ciclo de início, há o ciclo de fim. Sim, é aceitar, lá está, que a mudança é uma constante da vida, não é? Portanto, se nós sabemos que a mudança é uma constante da vida, nós sabemos que vamos mudar todos os dias e, portanto, se vamos mudar, vai ter de haver morte e renascimento. E é importante que, neste caso, um casal, não é? Um relacionamento amoroso, se possa acompanhar ou que haja liberdade suficiente para acompanhar um ao outro neste processo de evolução que é a vida. Sim, sim. Nós ontem estivemos no Book Club do Somos Infinitos, não é? Com a Sim. Silvia Coutinho a falar sobre relacionamentos amorosos. E há um tema que me parece que surge sempre, que é quando alguém pergunta, e há várias pessoas que perguntam isto, quando uma pessoa que está num relacionamento com alguém em que sente que por exemplo, eu que me continuo a trabalhar e desenvolver e auto-investigar, e a outra pessoa parece que estagna e não tem o mínimo interesse sobre si mesmo e sobre o seu próprio desenvolvimento. Isto cria uma discrepância, não é? Entre duas pessoas. Qual é a tua opinião sobre isto e como é que se lida? Olha, a minha opinião sobre isto é quando nós estamos verdadeiramente debruçados sobre a nossa evolução pessoal e o nosso crescimento e queremos crescer e ser melhores pessoas,
hum, nós, nós, não quero dizer pouco nos preocupamos, mas imagina, o nosso foco é esse e não o caminho que os outros estão a fazer ao nosso lado, ok? E isto no sentido de que, imagina, se eu estiver a fazer este caminho, eu tenho que estar mais preocupado com este caminho que vai inspirar quem está ao meu lado do que estar preocupado em que o outro me acompanhe, porque aí nem eu vou estar focado no meu caminho, Tal e qual. percebes? Mas Percebes o que eu se o quero teu dizer? caminho não é inspirar o outro? É porque o outro vai ficar naturalmente para trás e porque tem outra pessoa à espera dele e porque tu tens outras coisas à tua Ok, espera. então a minha questão era precisamente essa. Se de repente, se o teu parceiro não acompanha o teu autodesenvolvimento e se continuares com essa pessoa depois a longo prazo, até que ponto é que isso Há um desinteresse, claro. não estagna o teu próprio desenvolvimento? Não, estagna apenas se tu o permitires, não é? Porque a outra pessoa é que está a estagnar o desenvolvimento dela. O teu, se tu realmente estiveres focado na tua evolução, tens é que depois ter a coragem de renunciar, não é? De renunciar. E é necessária a coragem de renunciar sempre para o crescimento, portanto. Tal e qual. Tu disseste que um relacionamento dá muito trabalho. Que trabalho é que dá? Opa! O relacionamento dá muito trabalho. É um trabalho ativo, sabes? O relacionamento amoroso é uma escolha de todos os dias nos confrontarmos com a nossa sombra, não é? Eu em ti, quando olho para ti, eu vejo a minha sombra sempre. Tu é como um espelho. Sim. E é a verdade mais crua que eu posso ver. Portanto, uma relação também nos desperta para esta capacidade que nós temos de lidar com a nossa sombra. E portanto também acredito que muitas vezes numa relação saudável, atenção, não numa relação que não é saudável, mas numa relação saudável, nós haveremos sempre de permanecer lá mais tempo quanto a nossa disponibilidade para nos confrontarmos com a nossa sombra. Sim, é tal e qual isso. Eu acho que estar num relacionamento verdadeiramente e conectado e com o propósito de evolução é estar também confrontado, ser sempre confrontada com a tua verdade, com a verdade, não é? E nem toda a gente quer ver isso, custa muito e portanto, e dá muito trabalho, sem dúvida. O que eu acho acima de tudo é isto, temos que desmistificar aqui um bocado estes temas da verdade, da espiritualidade, da dor, porque realmente, como a morte também, não é? Porque são verdades que nós temos tão certas na nossa vida e que nos vai facilitar muito mais a vida se nós olharmos com elas com outros olhos, com mais leveza. Sim, é mesmo. É mesmo. Olha, Sara, queria-te oferecer o meu livro. Estou a brincar. Já tenho. Não, mas também para dizer que a Sara escreveu no meu livro. A Sara e 26 pessoas que eu admiro muito. É verdade. E pronto, queria só fazer publicidade ao meu livro, no fundo. Não, mas está um livro maravilhoso mesmo. Não só pela tua história que partilhas ao longo do livro e todas as aprendizagens e a sabedoria que tu conseguiste retirar da tua experiência de vida, como também pelos convidados todos que trouxeste, Sim, com um cunho também muito, muito importante para o teu livro e para as jornadas de desenvolvimento pessoal que todos Obrigada, nós Sara, enfrentamos. pelo teu Obrigado eu. feedback. Olha, só por fim, se pudesses recomendar um e apenas um livro ao mundo, qual seria? Não vale dizeres O Caminho Menos Percorrido, estás sempre a dizer. Ok? Agora um mais recente. Um mais recente. Por acaso tinha pensado nisso. Olha, vou dizer o Somos Infinitos. Não, mas posso dizer porque não. Olha, O Corpo Não Esquece. Grande livro. Qualquer livro do Gabor Maté. Sim. Incrível. O próximo livro do Book Club é do Gabor Maté, O Mito do Normal. Eu já vi. Vamos trabalhá-lo para o mês que vem. Um livro super profundo. Super. Vai ser lindíssimo, lindíssimo. É melhor pedir um patrocínio à Renova. Para os lenços. Para os lenços Malta de papel. vai começar a chorar. E que bom que é chorar. Não é nada. Pronto, Não, Sara. é muito bom. Olha, gostei muito Olha, de obrigada. falar contigo. Mais uma conversa daquela. Mas esta foi sim, bem... Achas que foi dessa? Amei. Eu acho que foi super tranquila. Eu também. Olha, onde é que as pessoas te podem encontrar? Fácil, easy. Olha, podem me encontrar através do Instagram, não é? Hoje em dia toda a gente através do Instagram. Nunes, sim. Sara Pinheiro Nunes. Podem encontrar também o Journey, que é
yourjourney_world. .world. Bolas. Bem, nós vamos pôr aqui. Vocês vão Portanto, lá ver. yourjourney.world ou através do nosso website www.yourjourney.world. Portanto, fácil, É isso easy. mesmo. Tem lá todas as experiências, tudo e mais alguma coisa. Pronto, então olha. Obrigada. Obrigada. Beijinhos a toda a gente. Obrigada. Até breve, obrigada. Até breve.